A paz do Senhor, amados irmãos que estão nos assistindo na TV ADNP, nesse programa Escola Bíblica. Estamos aqui para a 7ª lição desse trimestre, editada pelas revistas da CPAD, você que adquiriu essa revista, e o tema é Integridade em Tempos de Crise. O texto áureo se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. A verdade prática, irmãos, é a integridade deve ser a nossa marca, compreendendo igualmente coração, mente e vontade. Meus amados irmãos, diferente agora da fornalha de fogo ardente, nós vamos ver uma situação em que um crente, nosso amado irmão Daniel, vai enfrentar uma prova, e essa prova é a cova dos leões. Só para você ter ideia, Daniel aqui não é mais aquele menino de 14 anos do capítulo 1, ele agora está com aproximadamente 80 anos. E isso não muda a sua fidelidade a Deus, não muda a sua postura, a sua integridade física, moral diante de Deus. Daniel está num contexto que o Império da Babilônia já não existe mais, agora é o Império Medo-Persas. Muda-se os reis, mas a corrupção, a idolatria continua. No capítulo 6, praticamente vai terminar o livro histórico de Daniel. A partir do capítulo 7, vão entrar o livro profético, as visões proféticas. Interessante que integridade em tempos de crise, falar de integridade, porque o que mais está sobrando hoje em dia é a falta de integridade. Falta de integridade na política, não só brasileira como mundial, mas nós vemos absurdos aí, corrupção, tantas coisas abomináveis diante de Deus acontecendo na nossa política. E também a falta de integridade nas famílias, o índice de divórcio, as crianças sem pais, sendo abandonadas. A falta de integridade na família ela também gera a falta de integridade na sociedade. A sociedade não está íntegra diante de Deus. E, se como não bastasse, há também a falta de integridade no meio evangélico, na igreja. Quão triste é essa realidade dos nossos dias. Mas a lição nos fala da integridade de um homem de Deus, que mesmo em meio à prova, aquilo que lhe foi imposto, ele se mostra fiel, obediente, não abandona os seus princípios religiosos, não abandona o Deus da sua salvação. O capítulo 1 dessa lição tem como tema Daniel, um homem íntegro em meio político corrupto. Depois de passados 60 anos que o povo de Israel foram levados cativo, agora uma outra nação reina. Mas isso não muda a integridade de Daniel. Daniel continua fiel a Deus como era jovem e agora idoso. Interessante que o contexto desse meio político é de corrupção, idolatria, suborno, toda espécie de males que pode afetar uma sociedade está acontecendo aqui. E o primeiro subtópico desse capítulo 1 diz que o rei Dário reorganiza o governo e delega autoridade administrativa. O que estava acontecendo aqui? O rei Dário pareceu bem a ele nomear 120 príncipes para presidir no seu reino. Esses 120 príncipes eram tão somente administradores das 120 províncias de Israel. E dentre esses homens se escolheu 3 em especial, e dentre esses 3 escolheu Daniel, que a Bíblia diz que ele havia nele um espírito excelente, ou seja, a espiritualidade, a integridade de Daniel chamou a atenção do rei Dário. E com certeza o texto nos mostra que o rei Dário adquiriu uma simpatia por Daniel e com certeza passaram a ser amigos. E isso gera inveja, isso gera ciúmes. Interessante que você ser uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, você atrapalha muitas coisas erradas. Você é a bola da vez que precisa ser eliminada. Aconteceu isso com o Daniel.
por ele ser um homem íntegro, por ser um homem temente a seu Deus, despertou a inveja dos restos daqueles administradores, que então decidiram, como vai dizer o subtópico 2, ele se tornou alvo de uma conspiração. E que conspiração foram essa? Eles tentavam ver em Daniel alguma falha, algum vício, algo que denegrisse não só a imagem, mas a condição administrativa de Daniel. E não acharam nele dolo nenhum. Daniel era um homem de Deus exemplar, era um homem íntegro. E maquinaram daqui, maquinaram de lá. O que vamos fazer para achar um meio de tirar Daniel, de fazer Daniel perecer? Temos que pensar em algo. Então eles viram que Daniel tinha um testemunho de crente. O testemunho de crente vale muito. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos como cartas lidas, cartas abertas. Nós precisamos fazer que o nosso testemunho, muitas das vezes, fale melhor que o nosso sermão. Daniel aqui tinha uma vida totalmente de santidade e fidelidade a Deus. Eles não acharam erro, mas aí eles pensaram, maquinaram, então descobriram que só tinha uma maneira de pegar Daniel, de fazer com que algo fosse contrário a isso. O que eles fizeram? Maquinaram um plano, fizeram uma conspiração e disseram, nós vamos pegar Daniel no seu fraco. Na verdade, eles se enganaram, que a fraqueza de Daniel era a sua fortaleza. O profeta diz, diga, o fraco sou forte, porque quando nós estamos firmados no Senhor, Deus faz com que nossa fraqueza seja revestida em força, força diante de Deus. Ele se tornou alvo de uma conspiração terrível. Ele se tornou alvo de uma malignidade muito grande, mas a sua fidelidade era o escudo. Eles planejaram de pegar Daniel naquilo que Daniel respeitava, naquilo que Daniel honrava, o Deus de Israel. E o subtópico 3 diz o perigo das confabulações políticas. Esses homens, quando Daniel foi promovido, com certeza banhado de inveja, de vaidade, decidiram então procurar o rei Dário e disseram ao rei, olha rei, durante 30 dias faça um decreto onde nenhum homem poderá dobrar o joelho a outros deuses, nem outro homem a não ser a ti, ó rei. Para um monarca isso aí é como um alívio, para um monarca isso aí é como, vamos dizer assim, a cereja do bolo, é tudo que ele precisa, porque naquelas épocas o rei gostava de ser admirado. Você se lembra de Nabucodonosor, que se intitulou Deus? Com Dário não seria diferente, mexer no ego, mexer na vaidade humana, daquele que tem uma autoridade, e mostrar para ele que essa autoridade ele sabe exercer, que ele é um rei. Isso agrada muito a quem está no poder. E esses homens também agiram com esse artifício, chegaram ao rei e proporam isso. O senhor assina um decreto durante 30 dias. Interessante que esses homens só poderiam ir diante do rei representado pelo aquele que foi posto acima deles. Quem foi? Daniel. Você vê que a conspiração ela já dava para perceber aí, mas o rei Dário, talvez cego no momento, né, por aquele elogio, o monarca editou então esse decreto durante 30 dias. Não adianta o inimigo, as trevas, conspirar contra o crente. O salmista diz, o Senhor é minha fortaleza, é minha salvação, de quem temerei? Nós temos no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10 metros de direita, mas tu não serás atingido. Somente com teu olho contemplarás e verás o que o Senhor tem feito na sua vida. Eu acho interessante o salmista Davi no Salmo 3, quando ele fugia da face do seu filho Absalão, ele vai dizer depois do versículo 4 do Salmo 3, eu deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta.
Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se levantaram contra mim, que se opuseram contra mim. Olha, a guerra estava travada contra Davi, Absalão conseguiu reunir um grande exército e Davi estava tranquilo. Davi não deixou de adorar a Deus, mesmo com as maquinações humanas, mesmo com o inimigo usando as pessoas para te destruir, para te abater. Daniel mostrou que era um homem íntegro, Davi mostrou que era um homem íntegro e ele confiava no Deus, a rocha da sua salvação. O capítulo 2 dessa lição traz como tema Daniel, um homem íntegro que não se transigiu com sua fé em Deus. Interessante, né? A integridade, ela não aceita permuta. Nós somos íntegros diante do nosso Deus primeiramente. Nada que venha do mundo, nenhuma proposta do diabo, nenhuma proposta, nenhuma tentação pode nos interromper na nossa jornada. Olha que coisa interessante. Eu acho, José preferiu a prisão. Veja só, ele preferiu a prisão do que a liberdade do pecado. Jeremias preferiu ser preso, também preferiu a prisão, do que se tornar popular e agradar aos homens. João Batista, o arauto de Deus, o precursor do Messias, preferiu perder a cabeça do que se associar com o pecado da sua época. Com Daniel não foi diferente. Daniel não ia negar a sua fé. O subtópico primeiro do capítulo 2 diz: nenhuma trama política mudaria em Daniel o seu hábito devocional de oração. Nada, nenhuma conspiração, nem trama, nem ameaça, nada pode mudar a integridade de um crente diante do seu Deus. Pode estar fazendo uma tempestade, mas você está orando. Pode tudo ir mal, mas você está feliz, está no seu momento devocional, orando ao Senhor constantemente, perseverando em oração. Como diz Paulo em uma das suas epístolas aos Tessalonicenses, orando sem cessar. Esse é o nosso maior ministério. Isso é que Daniel passou de legado para nós. Nada poderia impedir a vida devocional do homem de Deus. O segundo subtópico diz a momentânea vitória dos conspiradores. Aqui acontece algo interessante. Parecia que as trevas estavam triunfando. O rei editou a lei e quando o rei editava, ninguém podia mudar, nem mesmo o próprio rei. Veja que coisa interessante. E Daniel agora parecia que estava realmente derrotado, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo um exemplo, vamos dizer assim, de administrador, até para aqueles conspiradores. Eles não pensaram nisso na hora de destruir Daniel, na hora de mostrar que Daniel era um infrator e merecia pena. Parecia que as trevas estavam obtendo um grande resultado. Só parecia. O subtópico 3 diz, preservando a integridade. Daniel deixou o exemplo que mesmo em meio às lutas, em meio às provas, em meio às perseguições, nós devemos manter a nossa integridade moral e espiritual. Fugiu do controle de nossas mãos, mas não foge do controle de Deus. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele diz que no ano que morreu Uzias, a morte tinha chegado, mas o rei terreno morreu, mas o celestial continua no seu trono. Deus não perdeu o controle das coisas, irmãos. Deus nunca perde, nosso Deus sempre vence. Daniel continuou íntegro. Daniel, mesmo sabendo que aquilo podia custar a sua vida, continuou íntegro. Um autor presbiteriano diz que a cova dos leões se tornou o quarto de Daniel. Foi lá onde ele começou a fechar a boca dos leões através do seu testemunho, da tua fidelidade, da fé em Deus. O terceiro capítulo dessa lição tem como título Daniel na cova dos leões. Aqui começa então a prova maior de Daniel. O subtópico diz: Daniel preferiu morrer a se dobrar diante do edito maligno.
Que coisa interessante. Preferir a morte do que preferir auxiliar, preferir estar do lado das trevas. Afinal de contas, Daniel não cometeu crime nenhum. Ele era apenas um homem devoto a seu Deus. Ele não se importou com o edito. Continuou sua vida normal. Se fosse nos dias de hoje, muitos de nós já íamos trancar nossas portas, íamos ligar para os irmãos, vamos fugir, vamos para o interior, vamos para qualquer lugar, que o negócio está feio. A situação exige cuidados. Daniel não. Para ele não fez efeito nenhum esse decreto. Daniel estaria deixando de desobedecer aos homens, mas obedecendo a Deus. E isso não é pecado. Quando nós obedecemos a Deus, nunca pecamos. Quando nós deixamos de desobedecer aos homens para obedecer a Deus, isso não é pecado. Muito pelo contrário, é motivo de honra e louvor ao nosso Deus. O tópico 2 do capítulo 3 da lição diz que Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. Olha que coisa interessante. A cova tinha uma abertura. É interessante que a palavra cova aqui do hebraico original é cavar. Lembra muito assim a similaridade com abismo. Ela era uma cova funda, mas tinha uma abertura onde quem tivesse por cima poderia ver o que estava supostamente acontecendo ali. E era um meio de tortura dos Medo-Persa, porque dos babilônios era fornalha de fogo ardente. Coisa estranha, né? Como as pessoas eram punidas, a sentença para cada um. Mas aqui Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. Com certeza esse anjo mesmo que apareceu na fornalha para aqueles 3 jovens, agora está aqui com Daniel. Daniel está na melhor companhia possível. Daniel está num lugar que para muitos seria morte, mas para ali representaria o poder de Deus, Deus agindo. Então, você imagine agora aqueles administradores sorrindo, indo para suas casas, dizendo, Daniel não escapa, não passa dessa noite, ele vai ser trucidado, ele vai ser feito em picadinho, os leões não vão deixar nada de Daniel. Mas o rei Dário ficou temoroso e triste ao ver que pelo momento lá, faltando lucidez no seu coração, ele otorgou essa lei. E o que aconteceu? Colocou seu amigo para ele em perigo, mas o anjo do Senhor estava ali com Daniel. O anjo do Senhor está conosco. O anjo do Senhor está conosco para nos proteger. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O que eu posso dizer de aplicação é aqui que você, muitas das vezes, você pode ir para a cova que a vida oferece, do desemprego, da saúde, da falta de saúde, mas Deus está contigo na cova. O anjo do Senhor vai fechar a boca dos leões. O tópico de número 3 do capítulo 3 dessa lição diz que Deus mais uma vez foi glorificado através da vida de Daniel. Irmãos, o final de tudo na vida do crente, porque o crente nasceu para glorificar a Deus, e o final de tudo, no meio das provas, das lutas, das tentações que nós passamos, é que Deus vai ser glorificado em nossas vidas. Quando o rei pela manhã não conseguiu dormir, tristeza bateu seu coração, vou perder um dos meus melhores amigos e com certeza um dos meus melhores funcionários. Que coisa maravilhosa. O rei não dormiu, enquanto os outros com certeza estavam até com sono mais leve. O rei Dário não. Saberia que a vida de Daniel corria risco, mas pela manhã, a primeira coisa que ele fez foi chegar lá, na beira da caverna, e dizer, Daniel, você está vivo? O Deus ao qual você serve e teme te livrou dessa cova? Isso é aplicação para a nossa vida. Acho interessante que Deus deu uma ordem ao povo de Israel quando eles entraram na terra prometida para eles não servir aos deuses dos amorreus, de tantos outros. E eles muitas das vezes honravam esses deuses para as outras nações idólatras ver. Mas aqui Deus muda a estratégia. Agora é um rei idólatra, adorando, reconhecendo a grandeza de Deus, dizer, Daniel, Deus a qual tu serve, te livrou
O Deus que é maravilhoso, que o seu reino não termina, o seu reino é para sempre, que opera maravilha no céu e na terra. Ele te livrou, Daniel, do poder dos leões? Aqui eu aprendo uma coisa, irmão. O que Deus faz nas nossas vidas vai fazer com que os outros glorifiquem o nosso Deus. Não sai do meu coração o Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você vê que o salmista, ele exalta ali um momento dizendo, então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez Deus por eles. Porque o propósito final de Deus em meio à nossa prova nós não entendemos, questionamos, batemos o pé, não aceito, mas o propósito de Deus no final da sua luta é que todos vão glorificar o nome dele. Nunca houve, nunca haverá um Deus como o Deus de Daniel, como o Deus de Israel, como meu Deus, como seu Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Essa lição nos ensina que não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo no mundo, não importa qual governo, não importa quem está se levantando contra o crente, não importa nada. A nossa fé, a nossa integridade moral diante de Deus vai prevalecer. O nosso Deus não perde batalha. O nosso Deus soberano tem tudo no controle das suas mãos. Nada foge do alcance de nosso Deus. Ainda que sejamos perseguidos, caluniados, afrontados com a nossa fé, lembre-se, a nossa integridade ela tem que estar sempre em órbita. Ela tem que estar sempre em voga na nossa vida. Nesse dia, receba essa palavra. Daniel foi um homem de integridade moral e espiritual. Que nós possamos ser também esse homem. Que nessa lição que nos ensina tanto, nós possamos entender que Deus vai ser glorificado nas covas dos leões. Amém.